Nós invocamos, acende e chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende e chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Boa noite, família IBESP, graça e paz. Que bom estarmos mais uma vez reunidos aí, cada um na sua casa, no seu sofá, na sua poltrona. Juntos podemos celebrar o nosso Deus, agradecer a Ele por mais essa semana que tivemos. E que bênção que o Senhor tem derramado sobre nós. Inclusive quero até falar, né? Que bênção o coral jovem, né, Rafa? Semana passada no culto da noite, muito bom, top demais. Parabéns aos jovens aí, coral que se juntaram aí, se reuniram, fizeram cada um na sua casa esse vídeo. Se você não viu, acesse lá o IBESP no YouTube, no Face, no Instagram e veja aquilo que os nossos jovens adoraram e celebraram ao nosso Deus. Parabéns a vocês e juntos vamos vencer. E não vejo a hora, Rafa, de voltar ao normal e juntos estarmos celebrando, adorando ao nosso Deus com essa galera em peso, em nome de Jesus. Gente, nessa noite, como eu já disse, no culto da manhã, o pastor ele não está presente devido àquela situação que ele esteve em contato com o irmão que foi diagnosticado aí com Covid. Graças a Deus o irmão e o pastor estão bem, mas por precaução ele não está participando das gravações conosco, né? Estejam orando pelo pastor, pela sua família, pela nossa igreja e juntos, como eu tenho dito, nós vamos vencer, nós vamos celebrar junto aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nesse momento quero orar, quero agradecer a Deus pela sua vida que está aí nesse momento nos assistindo. Dê um joinha aí, dê um oi aí embaixo no seu aplicativo, tem como você digitar. Agradeça a Deus por você poder compartilhar das transmissões que temos feito, de fazer parte da família IBESP. E se você não é ainda, venha quando as coisas normalizarem, venha nos visitar, venha conhecer da nossa igreja, venha celebrar a Deus conosco. Esse é um convite que eu faço a você, né? Você que está nos assistindo, que você possa ser tocado por Espírito Santo, por Deus nessa noite, que a Ele seja toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Oremos. Senhor meu Deus, eterno Pai, grato a Ti sou, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos deste, por mais um dia que o Senhor nos proporciona, por esses irmãos que estão nos assistindo, ó Deus, por cada família aqui representada, que a Tua presença inunde cada coração, cada lar, em nome de Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor, porque mesmo mediante a toda dificuldade que o Brasil, que o mundo, Senhor, tem vivenciado, ó Deus, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Talvez, muitas vezes, não entendemos algumas circunstâncias, situações, mas a Tua palavra diz que nós devemos descansar em Ti. E assim queremos, Senhor, descansar no Senhor. E nessa noite, ó Deus, junto com meus irmãos aqui, quero louvar e engrandecer o Teu santo nome. Que cada momento dessa celebração possa, Senhor, tocar na vida dos meus irmãos. O momento do louvor, o momento da mensagem, o momento do ofertório, ó Deus, em nome de Jesus. Que possamos, ó Deus, estar com os corações, com a mente aberta para receber aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Então vamos nesse momento ler uma palavra de Deus que está lá em Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu.
Amém. Que possamos crer nessa palavra, que Deus é a nossa esperança, que Ele nos proporcionou a salvação através do seu Filho Jesus Cristo, que possamos crer e celebrar a Ele por isso. E eu convido a você, se você estiver sentado aí, se coloque de pé, vamos junto celebrar ao nosso Deus com essa canção, Hosana. Está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Nós nos unimos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos Hosana, Hosana. O noivo A casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos Hosana, Hosana. O noivo vocês declaram Hosana, vai! Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Entregamos a ti, Senhor. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos Hosana, Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. glória a Deus, Ele virá sim, Ele virá buscar a sua igreja, o seu povo escolhido,
para junto morarmos no lar celeste. Amém? Declare quem Deus libertar. Quem Deus libertar. Declare você aí na sua casa. Livre enfim será. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Em tua casa, Pai. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Amém. Celebre a Ele, porque você é filho de Deus, você é escolhido, você é uma criatura feita para adoração e louvor do nosso Criador, em nome de Jesus. E por isso nós devemos nos render a Ele, porque nós não somos nada sem Ele. Nós nada podemos fazer se não for a infinita misericórdia de Deus sobre nós. Do
posso dizer? Possamos nessa noite levantar as nossas mãos e declarar que estaremos com as nossas mãos levantadas, engrandecendo ao nome do Senhor. Declare, vamos. Estarei com mãos levantadas para ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser, a ti, ó Senhor, te rendi. Que sou é teu, eu sempre estarei. Senhor, estarei com mãos levantadas para ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser, a ti, ó Senhor, se rendiu. Que sou é teu. Amém. Que possamos crer naquilo que cantamos e declaramos ao nosso Deus. Amém. Nesse momento eu gostaria de compartilhar com você o momento do ofertório. Esse momento em que você pode contribuir e continuar nos ajudando nas obras de assistência sociais que temos feito, né? Então contamos com a sua colaboração. Está sendo projetado os meios que você pode contribuir. Você acessando lá o nosso boletim.ibesp, você pode ver as maneiras que você pode estar contribuindo, né? Através das contas, fazendo sua transferência. Temos vários meios que você pode nos ajudar. Então contamos com isso. Deus tem nos abençoado até aqui, e você também, creio em nome de Jesus, que será abençoado também por aquilo que você tem colocado para abençoar o reino de Deus. Que Deus possa estar abençoando você, sua família, irmão, que tem contribuído, que tem ajudado, para que assim possamos ajudar aqueles também que têm necessitado de ajuda. Que o Senhor possa estar abençoando. Nós vamos cantar uma canção, e nesse momento você pode estar fazendo a sua contribuição. Nós vamos cantar essa canção, Descansando no Poder de Deus. Consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder. Declaro, descansando, descansando
Mais uma vez, descansando, vai lá. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém, que você possa descansar no poder do Senhor. Confiar naquilo que Ele fará por cada um de nós. Nesse momento eu gostaria de estar agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas que você pôde compartilhar e abençoar a nossa igreja, para que assim possamos ajudar ao próximo. Mas também eu quero orar com vocês por alguns pedidos que aqui eu tenho em minhas mãos, para que Deus possa operar um milagre na vida de cada um dos meus irmãos. Oremos. Senhor meu Deus e eterno Pai, nesse momento quero ser grato a Ti pela contribuição que meus irmãos fizeram para a manutenção da Tua casa, para que possamos auxiliar famílias que nesse momento têm passado por dificuldades financeiras, para que possamos, ó Deus, assim ajudá-las. Abençoa os meus irmãos que administram esses recursos, ó Deus, que tem tanto ajudado a gente a abençoar a família, mas também em proclamar o Teu Evangelho. Que isso, ó Deus, seja atribuído à Tua casa, que esses recursos sejam, ó Deus, para o uso, Senhor, para a expansão da Tua Palavra, através dos investimentos feitos em equipamentos, em estrutura, enfim, ó Deus. Que todos esses recursos sejam usados para isso, ó Deus, e para abençoar vidas. Que o Senhor possa estar abençoando aqueles que contribuíram, que o Senhor derrame as Tuas ricas bênçãos sobre eles. E por aqueles que por algum motivo não puderam contribuir, ó Deus, abençoa-os também, que eles possam sentir no coração em ajudar a Tua casa, ó Pai. Também, Senhor, queremos invocar, ó Senhor, a Tua presença, o Teu poder, o Teu agir sobre cada família que aqui tenho em minhas mãos, sobre a Lília e outros irmãos que têm, Senhor, sofrido com esse isolamento social. Pai, também peço pela Fabiane, que não consegue fazer a cirurgia, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, operar um milagre na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Assim também da Alzira, mãe da Adalva, que está enferma, ó Deus. Que esse câncer, ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder, Senhor. Se for assim da Tua vontade, o Senhor possa trazer cura, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-la em nome de Jesus. Também, Senhor, eu quero pedir sobre a amiga da Viviane, Senhor. Tantos pedidos aqui, Senhor, de pessoas que estão enfermas com câncer. A Thaís, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós nos rendemos a Ti como acabamos de cantar e confiamos em Ti, ó Deus. Ouça o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa petição. Tira de nós tudo aquilo que tem impedido de dar a Ti um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, ó Pai. Ó Deus, por essas enfermidades nós clamamos, ó Deus. Ó, por vários irmãos que talvez estejam contaminados com o Covid, ó Deus. Em nome de Jesus, cuida deles, ó Pai. Dê, Senhor, a vitória em nome de Jesus. Pelo Bruno, Senhor, pela Dilce Meire, que está com febre, pela Nalva, pelo seu tratamento, ó Deus, pela Adriana e Valéria, que perdeu seu pai, ó Deus. Que nesse momento de luto o Senhor possa confortar o coração de toda a família, ó Pai. Em nome de Jesus, pela Isabelle, pela Estela, pela Ana Carolina, pelo Douglas, pelo Valtinho, pelo Daniel Cabral e o Gensev, pela Hortência, que tem, Senhor, pedido a Ti uma porta de emprego. Ó Senhor, que o Senhor venha mostrar a eles, Senhor, dar a oportunidade de eles encontrarem, Senhor, um trabalho, ó Deus. Abençoe, ó Deus, todos que talvez estejam numa situação parecida como essa. Nós estamos colocando, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, cada pedido. Nós clamamos a Ti, Senhor.
A tua palavra diz que para ti nada é impossível, ó Deus. Nós, Senhor, colocamos a nossa fé em prática e desejamos, Senhor, mais do Senhor e queremos ver o agir do Senhor sobre nós. Ouça o seu povo, Senhor. Ouça o clamor da tua igreja, Senhor, nesta noite. Cada família que está nesse momento, Senhor, vivendo esse isolamento, que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, o abençoe, ó Deus. O Senhor está vendo cada situação, cada necessidade, cada, Senhor, problema, cada crise, que seja emocional, que seja física, que seja espiritual, que seja financeira, em nome de Jesus, opere sobre nós, ó Deus. Mostra no teu poder, Espírito Santo de Deus. Nós estamos clamando, Senhor. Talvez alguém nesse momento está ajoelhado, em pé, não importa, deitado. Ouça o nosso clamor, ó Pai. As nossas súplicas, dependemos totalmente de Ti, reconhecemos que nada somos sem o Senhor, ó Pai. Nada somos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, ouça a minha oração. Abençoa meus irmãos. Abençoa a Igreja Batista Ebenezer. Abençoa este lugar, ó Deus, a qual podemos proclamar o Teu Evangelho. Abençoe, Senhor, os meios que temos compartilhado, o YouTube, o Face, o Instagram, ó Deus. Que possamos, ó Deus, alcançar mais vidas para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom, amados, podermos celebrar ao nosso Deus, podermos colocar as nossas petições diante do Senhor, clamar a Ele. E nesse momento nós vamos estar assistindo aí a ministração pelo nosso pastor Wagner, que trará uma mensagem que vai impactar a sua vida, que vai trazer algo do Senhor para a sua vida nessa noite. Que Deus abençoe a vocês, que tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Um grande abraço e que Deus vos abençoe. Amém. Olá, irmãos, que privilégio a gente continuar o nosso culto, tendo cantado, orado ao Senhor, e o nosso coração fica feliz de continuarmos em comunhão, sabendo que não estamos sozinhos, mas estamos unidos, juntos, ainda que cada um esteja na sua casa. Que alegria a gente poder servir ao Senhor assim, buscar ao Senhor e encontrarmos na mesma fé, diante do mesmo Senhor, que traz esperança para nós. Eu quero agradecer às equipes que têm trabalhado, aos irmãos que têm se empenhado para que tudo isso aconteça, alguns que estão na frente. Então temos professores da EB Kids, professores da EBD, que funcionam na quarta-feira de manhã e depois quarta-feira à noite. Temos os cultos de quinta-feira, que os nossos seminaristas também nos ajudam, tanto de domingo como de quinta. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade de juntos trabalharmos e colocarmos a palavra de Deus, fazer com que ela chegue. Como a gente não pode ir, saber que a palavra de Deus está chegando é muito, muito bom, né? Então traz muita alegria para a gente. Também quero deixar minha gratidão para você que não faz parte diretamente da Igreja Ebenezer, mas está assistindo e participando conosco. Vou pedir para você deixar o seu nome, de que cidade que você é, de que igreja você é, ou se você conhece alguém, para que a gente saiba que você está participando com a gente aí e que a gente possa orar por você. Então é muito bom receber o seu nome e depois colocar diante de Deus. Deus, obrigado por essa vida, abençoa, é muito, muito bom. Eu queria que você colocasse aí e fica a nossa gratidão para a sua participação conosco. Fica a minha gratidão realmente a todos para fazer isso acontecer. Se a palavra está chegando aí, já traz alegria para o nosso coração. Uma hora, quem sabe, poderemos estar juntos e você também estar aqui na minha casa, onde você é muito bem-vindo. E a nossa alegria de receber os irmãos aqui, que está esticado aí mais para frente, né? Lá na frente a gente vai poder se ver, a gente não sabe ainda, mas quando chegar esse tempo vai ser muito bom. Que Deus continue abençoando todos vocês, que continuemos firmando a nossa vida na palavra de Deus e que a nossa alegria não seja apenas baseada nas circunstâncias, mas seja baseada naquilo que Deus tem colocado para nós como esperança. Por isso, na quinta-feira passada, falamos sobre o isolamento de Noé, lá na arca, e ele tem mais coisas que eu quero falar com você em alguma quinta-feira mais para frente.
Mas foi um tempo interessante onde estudamos aquela situação bem difícil de Noé dentro da arca, todos aqueles dias, aproximadamente 370 dias de isolamento. É muito tempo, né? Muito tempo. Mas eu quero falar hoje com vocês sobre o isolamento de Jesus. O isolamento de Jesus dura exatamente uma quarentena, que é o nome que a gente tem usado para o nosso tempo também de isolamento, ainda que eu acho que o nosso tempo não vai ficar bem 40 dias, mas é o mesmo nome do tempo que Jesus ficou, porque Jesus fica exatamente 40 dias em isolamento. O que é interessante é que Jesus não tem uma imposição colocada a ele, mas é essencial para aquilo que Jesus vai viver no seu ministério. Quando você vê os relatos bíblicos, você vê que Jesus não tem uma expressão nem como grande líder, nem como grande mensageiro, nem como uma divindade que se apresenta, nem como aquele propagador do seu reino antes desse período. Primeiro, Jesus vai passar por essa quarentena e isso vai ser transformador. A partir desse tempo de isolamento, onde ele está dedicado a um tempo de oração, ainda que com muito sofrimento, em jejum, naquele lugar desértico, sem ninguém, com muito calor, tudo isso é um sofrimento, mas é um grande preparo. Muitas vezes vemos os nossos sofrimentos com uma situação tão ruim que a única coisa que sabemos fazer é buscar ao Senhor e pedir que Deus encerre, que elimine o nosso sofrimento. Mas por essa passagem e por outras que a gente vê, que o que Jesus está fazendo, o que Deus está fazendo nas nossas vidas, muitas vezes é um tratamento, uma formação, né? Uma mudança, uma transformação, para que lá na frente a gente possa melhorar ainda mais aquilo que a gente está fazendo. Mesmo assim, nesse sofrimento todo de Jesus e esse isolamento, que não vem por sua própria decisão, mas ele é impelido pelo Espírito Santo. Por isso que é importante a gente ver que às vezes o plano de Deus, são as intenções de Deus. Jesus também passa ainda por tentações. E lá a Bíblia cita que no último dia, Jesus é tentado 3 vezes. E isso mostra uma situação que também acontece conosco, na vida bem comum nossa. Eu queria compartilhar com você o que aconteceu com Jesus, para aprendermos mais sobre isso, pensarmos sobre isso dentro do nosso isolamento de hoje que estamos vivendo e ver como isso se aplicaria também nas nossas vidas. Então vamos ler o texto bíblico que está em Mateus capítulo 4 e nós vamos ler dos versos 1 até o verso 11. E você vai ler na sua Bíblia, seja ela em papel ou seja ela digital, na versão que você tiver. Eu prefiro que você leia aí a sua versão, né? Mas pode acompanhar a leitura que vamos fazer aqui. Mateus 4, de 1 até 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou, o diabo, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Que situação bem especial que Jesus passa, mas que tentações interessantes para a gente pensar. Não sei se você já avaliou em outras oportunidades, que já conversamos, ou se você mesmo já tinha ouvido, ou chegou mesmo à conclusão, mas como é interessante que a primeira questão que Satanás levanta nessa tentação de Jesus
é sobre a questão da sobrevivência. Bom, Jesus já está há 40 dias sem se alimentar. O organismo físico de Jesus, encarnado, está muito, muito debilitado. Jesus agora está completamente sem forças, muitas das suas células musculares, até suas células musculares, foram consumidas por causa do jejum. Jesus está bem magrinho, sua força já foi levada, assim ele está bem abatido. Provavelmente a sua face também está bem caída, né? Não é alguém que está animadinho, cheio de vigor, mas alguém que está muito abatido. E é óbvio, se isso se prossegue por mais alguns dias, Jesus ia morrer ali. Então o diabo vai tentá-lo numa questão muito básica, que é a sobrevivência. E eu pergunto, é pecado comer pão? É claro que você vai dizer que não. Mas por que o diabo o tenta ali? Porque Jesus tinha seguido o plano de Deus. E às vezes, dentro desse plano de Deus, nós somos tentados a deixar o plano de Deus por uma questão de sobrevivência. Há várias perguntas sendo feitas. Bom, e agora a gente vai deixar de ser igreja porque a gente está em confinamento, vamos seguir o governo, as leis. Irmãos, a igreja não está fechada, o templo está fechado, mas a igreja não. A comunhão continua, o nosso período de oração, a nossa fé, nada disso mudou. Ao contrário, a gente pode divulgar para muito mais pessoas agora a palavra de Deus. Muitos idosos que não estavam acostumados a usar, por exemplo, os meios eletrônicos, estão aprendendo e eles estão sendo alcançados. E você também poderia alcançar muitas pessoas por esse meio. Muitas pessoas voltaram a usar o telefone, a ligar uns para os outros, porque a gente não pode se encontrar mais. Então, os recursos estão aí e não fomos impedidos. Então não significa que fechar o templo e ficar em confinamento ou nesse isolamento social, não significa que nós estamos contra a vontade de Deus. E eu também acredito que Deus proporcionou ou permitiu que a gente viva esse tempo para que haja realmente uma restauração de valores, para revermos quem é a igreja e não o que é a igreja. Para revermos exatamente o que precisamos viver, quais são nossas prioridades, se são atividades, programações, ou se são a vida das pessoas a quem precisamos proclamar e a vida de Deus a quem precisamos adorar e servir. Essa relação é a relação mais básica que temos e são justamente essas relações que têm se voltado nos seus devidos valores e importâncias por causa dessa quarentena que estamos vivendo. Então acho que é muito importante a gente olhar com bastante cuidado, para que a gente não confunda, mas ao contrário, a gente realmente aproveite. Jesus está falando algo muito importante. A sobrevivência é importante, mas não vai ser fora do plano de Deus que eu vou melhorar a minha condição. Nós vemos, por exemplo, um caso bem mais radical, e aqui eu estou realmente vendo os extremos, mártires que não negaram a sua fé. E eles não pensaram, é melhor eu sobreviver. Eles pensaram, é melhor eu continuar na minha fé. Por isso eles foram mortos, por causa da sua fé. Nós não chegamos a esse ponto, estamos bem longe disso. Graças a Deus, somos muito abençoados e poupados disso. Mas às vezes questionamos, Deus, mas olha, eu não tenho como, porque senão eu não vou conseguir. Deus, se eu não fizer isso, eu não consigo esse emprego. Se eu fizer isso, eu não consigo ajustar minha vida. Se eu fizer isso, eu não consigo ficar bem na minha empresa. E a gente coloca 1000 justificativas, colocando para Deus que isso tem a ver com a nossa sobrevivência. E Jesus ensina algo muito importante, que não é só do pão que a gente vive, mas da palavra. E o que quer dizer isso? Que nós precisamos nos alimentar do pão, então precisamos de estratégias para trabalhar, para sobreviver, para nos relacionarmos com as pessoas, mas isso não tem que ser nossa prioridade. Nós precisamos nos alimentar do pão espiritual, porque é esse pão espiritual que estabelece os valores na nossa vida, que diz pra gente o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, e nos lembra profundamente de onde vem o nosso sustento. Às vezes estamos tão preocupados com os relacionamentos, com a nossa postura, com a nossa posição social, como se isso fosse sustentar a nossa vida. E esquecemos que o sustento da nossa vida vem do próprio Deus. É Ele que estabelece os dias, é Ele que coloca o pão na nossa mesa, é Ele que manda chuva para que haja alimento, é Ele que mantém a nossa saúde para que a gente levante e vá trabalhar. Às vezes esquecemos dessa relação. A nossa sobrevivência depende exclusivamente de Deus.
e a gente precisa estar alinhado com esse Deus. E eu quero convidar você a repensar então na sua sobrevivência, sempre lembrando de colocar a palavra de Deus como fonte primária da sua vida. Por isso, precisa de tempo para ler, precisa dedicar-se a entender, a aprender, consumir essa palavra como um pão gostoso no dia da fome. Né? A gente fala tanto do nosso pão com manteiga, isso é comunhão. Se a gente exalta bastante esse pão com manteiga de um sentar com o outro e comer junto, é isso que eu acho que Jesus também diz quando ele fala do alimento espiritual, que é o relacionar-se com Deus, ser alimentado e aproveitar esse alimento que vem para o nosso coração em comunhão com Deus. Então, a primeira tentação de Jesus é na questão da sobrevivência, mas a resposta de Jesus é que não há nada que alimente mais do que a palavra de Deus. A segunda tentação que Jesus vai sofrer é com relação à missão que ele tem. Irmãos, ele é o Filho de Deus, ele veio para pregar o reino, depois ele vai morrer pelo pecador lá na cruz, mas a missão dele de apresentar-se como Deus, ele vai cumprir de diversas maneiras. Uma delas, que a gente conversa bastante, é quando ele realiza os seus milagres, para mostrar para as pessoas, as pessoas questionam Jesus. Você tem com que autoridade você fala isso? Quem te deu essa autoridade? Você tem como provar que você realmente é isso? E aí Jesus realiza os milagres que ninguém poderia realizar. Então as pessoas são impactadas por aquilo, não tem como negar a divindade de Jesus, nem a sua missão, nem a sua proclamação do reino. Então o segundo aspecto é quando o diabo pega Jesus e leva lá no pináculo do templo e coloca lá. Eu sempre imagino como se fosse algo de Steven Spielberg, né? Um filme de Hollywood em que Jesus se jogaria lá do pináculo do templo, os anjos o pegariam e o desceriam calmamente até que seus pés tocassem o solo, e aquela multidão de pessoas que está ali, sempre em volta do templo, veria Jesus descendo do céu e diriam: eis aí, esse é o nosso Messias, ele veio do céu. Essas coisas impressionariam qualquer um. E talvez seja essa a intenção do diabo, dizer para ele: joga-se daqui, os seus anjos vão te pegar. Então veja como você realmente tem autoridade, veja como as coisas vão acontecer, veja como as pessoas vão te receber. O texto não fala bem, mas a gente fica especulando por que Satanás tenta dessa maneira. Do meu ponto de vista, é porque Jesus está sendo tentado na sua missão. Jesus, pensa bem, você está muito abatido, 40 dias assim, está quase morrendo. Você vai chegar desse jeito lá e falar assim: eu sou filho de Deus, vim proclamar o reino. Eles não vão te aceitar. E mesmo daqui a alguns dias, quando você se alimentar, você não tem um palácio. Você veio da onde? Você veio de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você nasceu numa manjedoura, não tinha nem lugar. Você nunca veio de um palácio. Você não é nada. Você não vai poder exercer a sua missão. Acho que é essa a tentação que o diabo está fazendo para Jesus. E Jesus vai completar a sua palavra e a sua autoridade com o próprio Satanás, dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor Deus. Ou seja, eu não tenho que ficar tentando Deus. Olha, vamos olhar as outras coisas e perder completamente o foco da nossa missão. Eu não vou ficar discutindo com Deus aquilo que Deus quer que faça. Eu não tenho que ficar discutindo com Deus se isso está certo ou não. Eu não tenho que ficar pedindo para Deus explicar-se para mim daquilo que Ele está fazendo ou não. Eu tenho que simplesmente confiar em Deus, entender que eu tenho uma missão e eu tenho um alvo a cumprir. E para aquela missão que Deus dá para mim, ou deu aqui no caso para Cristo, Cristo foi completamente obediente e eu também preciso ser. E eu entendo que Deus também dá uma missão a cada um de nós como cristãos. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos questionando também. Deus, mas está muito difícil. Deus, mas eu não consigo. Mas se o Senhor me desse essa condição, eu conseguiria. A gente fica criando dificuldades. E a gente fica questionando Deus. E, na verdade, isso é tentar a Deus. Deus, eu acho que o Senhor não sabe bem o que o Senhor está fazendo. Vamos fazer o seguinte: eu estabeleço uma missão para mim e o Senhor me abençoa. Irmãos, um parênteses aqui. Já vi muita gente fazer isso. Quantas pessoas estabelecem a própria missão e agora saem correndo para que Deus abençoe. Pede que outras pessoas orem, pede para que outras pessoas sustentem. Tudo acontece de uma maneira muito difícil às vezes e você percebe que alguma coisa não está batendo.
alguma coisa não está alinhada com a vontade de Deus. Porque não foi Deus que deu aquela missão. Foi a própria pessoa que estabeleceu a sua missão e agora tenta Deus, dizendo: o Senhor tem que me sustentar, o Senhor tem que fazer isso acontecer. Muitos, inclusive, falam com Deus de uma maneira mais, vou dizer assim, mais ousada, não num bom sentido. Deus, eu estou aqui em seu nome e agora o Senhor tem que me abençoar. Vejo algumas pessoas sendo muito ousadas nesse sentido ruim. Eu acho que esse não é o caminho que Deus escolheu para nós. Deus é que nos dá a missão. Nós não temos que tentar a Deus questionando ou tentando fazer de outras formas, mas olharmos para o que Deus espera de nós e realmente cumprirmos. Vamos olhar para o alvo que Deus estabeleceu para nós. Muitas vezes os nossos alvos são muito mais simples do que imaginamos. E nós precisamos olhar como cristãos. O cristão é aquele que entende quem é Cristo e o que Cristo quer de nós. Esse é o cristão que é seguidor de Cristo. Quantos se dizem cristãos evangélicos, mas não sabem seguir a Cristo e não sabem pregar o Evangelho? Como nós podemos ser cristãos ou evangélicos se não parecemos com Cristo, se não obedecemos a Cristo, se eu não conheço o que Cristo disse que eu tenho que fazer e se eu também nem prego o evangélico? Nós precisamos repensar isso. Precisamos repensar, precisamos mudar. E precisamos afastar de nós a tentação, que às vezes vem do próprio inimigo, às vezes vem do nosso próprio corpo, que deseja outras coisas. Precisamos vencer também a tentação que às vezes vem do mundo, aquela correntosa, mas todo mundo está fazendo desse jeito, vamos fazer também? Não, vamos olhar para o alvo que Deus espera de nós. Assim como Cristo, ele não seguiu as tendências na época e ele está ali passando 40 dias para ele ter certeza de que ele está se preparando para o alvo certo, de que ele sabe quem ele é e para o alvo certo. Se você reparou, nessas duas primeiras tentações, Satanás na conversa com Jesus começa assim: se tu és o Filho de Deus. Parece que ele questiona o entendimento de Jesus a respeito de quem ele é. Você é mesmo filho de Deus? Então você não pode morrer. Olha a sua importância. Você é uma pessoa muito... Você não pode morrer. Você precisa comer. E aí Jesus trata com ele a questão da palavra de Deus. O alimento primário para a vida. Agora aqui, você está na missão mesmo, mas você tem certeza de quem você é? Você não é apenas um Messias judaico, você não é apenas um profeta que veio falar, não. Você realmente precisa morrer por eles. Não era melhor, em vez de você aparecer humilde, não era melhor você aparecer cheio de glória e adquirir um palácio para você e começar a reinar sobre todas as coisas? Você realmente é o Filho de Deus? O diabo questiona quem ele é, mas Jesus foca na sua missão. Ele entende que o Pai é o seu Deus e que Deus é o seu Pai. E ele vai como um filho obediente cumprir a sua missão e fala com Satanás que ele não deve tentar o seu Deus, mas obedecer. E assim ele vai. E aí o inimigo vai tentar pela terceira vez agora. E agora uma questão do reconhecimento. Agora o diabo não pergunta para ele se ele é o Filho de Deus. Mas é interessante que vai perguntar assim: será que as pessoas vão entender mesmo o que você está fazendo? Será que vai ser importante? Você está tentando ganhar o mundo, morrer pelas pessoas, para que elas componham o seu reino. Será que tudo isso vai dar certo? É muito sofrimento, hein? Você quer cumprir a vontade de Deus, você não vai sofrer demais? Vamos achar um atalho? Veja bem, atalhos. Você fala, lê a Bíblia todo dia, cansa, pastor. Eu vou ler um versículo só, tá bom. Pastor, orar 1 hora por dia? Não, não consigo, pastor. Não, eu vou orar só 2 minutinhos, tá bom. Pastor, eu vou orar em voz alta? Não, é muito difícil, eu vou orar só no meu pensamento. Sempre é costume, é normal do ser humano a gente procurar um atalho. A gente tenta diminuir o sofrimento e aumentar o conforto. É natural, é da nossa natureza. E aqui nós vemos o diabo trabalhando com Jesus, dizendo assim, olha, até você chegar a compor seu reino, falar para todo mundo que você tem um reino, conquistar, isso aí vai ser muito difícil, você não vai conseguir. Vamos fazer o seguinte, você se prostra, me adora e eu dou todos os meus reinos para você, pronto, aí você fica sendo dono de tudo isso. É um atalho para o reconhecimento. Muitas vezes a gente quer ser um bom músico. Como que eu vou ser um bom músico se eu não estudar e não praticar? Preciso estudar, preciso praticar. Não tem atalho.
Como que eu vou ser um bom cristão se eu não ler todos os dias a palavra, as próprias palavras de Jesus, o Evangelho, se eu não estudar, se eu não colocar isso no meu coração, se eu não trabalhar pela minha fé, se eu não gastar tempo com Deus, como que eu seria um bom cristão? Eu quero atalhos. Eu levanto minha mão um dia e falo assim, agora eu sou de Jesus, pronto, agora é só viver a vida e ser uma boa pessoa. E eu quero atalhos, irmãos, não faça isso. Jesus também não aceitou esses atalhos. Ele falou, não, somente ao Senhor adorará. Não tem nenhuma outra maneira, é uma questão de devoção, é uma questão de você se entregar ao Senhor. Eu vou me entregar ao Senhor e somente a Deus. Eu não quero um reconhecimento que venha de uma maneira fácil e rápida, porque isso vai ser enganoso, mentiroso e irreal. Jesus trabalhou para ser o Messias reconhecido no tempo e na história. Não apenas por poucos atos, nem por poucas palavras. Jesus se preparou até seus 30 anos. Depois ele passa 40 dias no deserto. Não foi algo que aconteceu rápido e fácil. Foi algo que veio com sofrimento, com muita luta, muita dedicação. Mas veio também com alegria, porque Jesus sabe o que ele vai ganhar. Veio com esperança, porque ele entende o que Deus está preparando para ele e para o seu reino, para os seus. Então Jesus, ele vê o custo de tudo isso e diz, vale a pena. Por isso mesmo que depois dessas 3 vezes que Jesus é tentado, e ele vence, e ele está preparado espiritualmente para isso, tanto quanto o Filho de Deus que ele é, quanto o ser humano que ele está sendo naquele momento, encarnado, ele vence. E aí o diabo deixa, e os anjos agora o servem. Eu fico pensando que talvez Jesus agora, ele voltou para a cidade, ou ele chegou num oásis, eu sei que os anjos vão servi-lo. E como ele venceu, é no mesmo dia que agora ele vai desfrutar. E ele tem agora o pão, o alimento, ele vai satisfazer-se fisicamente, mas agora ele sabe ainda mais que ele está realmente na missão. E ele sabe o que ele vai conquistar com o seu trabalho, com o seu objetivo. Ele não está perdido. O isolamento de Jesus faz com que haja uma grande formação do seu ser, da sua visão espiritual, do seu trabalho e dos objetivos que ele quer alcançar. E eu faço uma comparação, que Jesus, quando foi questionado sobre a sobrevivência, ele lembra que a palavra, de verdade, é o maior peso e que realmente é o que importa. Quando ele é questionado sobre a missão, Jesus vai falar que o alvo é muito importante para eu não ficar perdendo tempo em questionar a Deus sobre as coisas ou tentar outras maneiras. Mas eu sei que Deus deu a missão e eu preciso olhar para o alvo. E por último, aquele reconhecimento, quem será que eu sou? O que será que eu estou fazendo? Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão olhar para mim? Será que eu vou alcançar esses objetivos? E aí Jesus fala para olhar para Deus e oferecer-se em culto e adorar somente a Deus. O reconhecimento que vem para nós, irmãos, ele é muito superficial, muito pequenininho, se comparado com a grandeza de Deus. Por isso que Deus não divide a sua glória com ninguém. E quando você olhar para Deus e glorificar a Deus, você vai perceber o quanto nós somos reconhecidos por Ele, e isso traz completa satisfação para nós. Eu queria que você olhasse então essas tentações de Jesus como tentações bem normais que acontecem na nossa vida também. E que da mesma maneira que Jesus sofreu então nas questões da sobrevivência, da sua missão e do reconhecimento, que você também colocasse no seu coração a prontidão para lembrar da palavra, do alvo e do culto, da devoção ao Senhor. Que isso ficasse no seu coração como maneira de você transformar a sua vida. Pense nesses dias de isolamento, o quanto você pode se dedicar ao estudo da palavra, o quanto você pode rever a sua vida e os objetivos principais da vida, principalmente da vida do cristão, não como programações, atividades, mas como chegar no coração de alguém, como permitir que Deus se achegue ao seu coração, o quanto você pode também transformar todo o seu tempo de busca ao Senhor num culto, numa reverência, num perceber a grandeza de Deus. Eu, inclusive, tenho dito, irmãos, para a gente até mudar o nosso formato de oração, que é bem difícil, né?
Mas eu tenho dito, não diz assim para o Senhor: Deus, vai lá, faça isso, cura aquele irmão, abençoa, dá emprego com aquele outro. Mas coloque para Deus não como ordens que nós damos, ainda que o seu coração não pense assim, mas a gente acaba falando assim. Mas comece a pensar num Deus grande. Senhor, o Senhor pode cuidar. Se o Senhor quiser, então essas pessoas serão curadas. Se o Senhor permitir, então elas alcançarão emprego. Se o Senhor usar as nossas vidas, então falaremos e anunciaremos a Tua palavra e as pessoas serão salvas, encontrarão a Cristo. Então, em vez de dizer para o Senhor: Senhor, usa-nos como uma ordem que eu daria ao Senhor, e ainda que não seja essa a intenção, seria bom se a gente orasse assim: Senhor, estamos à disposição do Senhor, eis o nosso coração, porque o Senhor quer usar-nos e nós queremos servi-lo. O Senhor tem, como Deus, tem toda a força, tem todo o poder, a honra e a glória são para o Senhor, para usar a minha vida, para servi-lo. Senhor, eu me ponho aqui diante de Ti para ser usado pelo Senhor. A sua forma de falar faz a gente pensar um pouco diferente. É até difícil reformular as nossas frases. Mas eu queria que você pensasse nisso. Que as nossas orações tivessem conteúdo também da palavra de Deus. E que não fossem só assim: Senhor, eu acho isso, eu estou pedindo assim. Mas que você lembrasse das afirmações de Deus. E que ao lembrar do que Jesus ensinou, você coloque isso na oração. E que assim seja a base da sua fé. Que ao mesmo tempo, quando você for agir e for falar em nome de Deus, ou for fazer alguma coisa, tomar uma decisão na sua vida, lembre-se de pesar sobre a palavra de Deus, para que você não saia do seu alvo, da sua vida cristã, daquele propósito que Deus chamou você para correr a carreira cristã, olhando para Cristo Jesus, sem perder esse foco de Cristo. Que no final você haja uma alegria, um contentamento de que quando você buscar ao Senhor, não é apenas uma palavra jogada ao vento, ou as palavras místicas, ou uma força sobrenatural que vai fazer alguma coisa acontecer, mas que é um Deus, que é um ser pessoal, que olha para você com amor e que diz: eu resolvi abençoar, eu sou misericordioso, eu sou cheio de graça, e por isso Ele ouve a sua oração. Eu queria que você se contentasse com isso, que seu coração transbordasse de alegria por isso, e que você colocasse uma música e cantasse ao Senhor como quem adora a esse Deus de todo o coração, e aquilo seja como fonte de água viva que sai do seu coração, porque você entendeu, porque você está percebendo, porque você está sentindo a alegria de Deus. E que essas tentações que vêm sobre a sua vida sejam como essas que Jesus viveu, ou outras que passam pela sua vida, elas sejam vencidas, não porque você é muito bom, porque você é muito forte, mas porque você estava alimentado da palavra, porque você sabia para onde você ia, e você conhece a Deus na sua grandeza, na sua divindade, então você não se perde. Esse ensinamento do isolamento de Jesus trata muito o nosso coração, e eu queria que tratasse o seu também. E que apesar de estarmos nesse isolamento forçado, que você tire boas lições disso para a sua vida, que haja também transformação, que haja crescimento, que haja formação na sua vida, e que depois disso venha um novo você, né? Ainda mais preparado, ainda mais focado, ainda mais conhecedor da palavra, e seja isso uma grande bênção na vida de muitas e muitas pessoas, mas principalmente que isso seja abençoador na sua comunhão com Deus. Eu tenho certeza que esse Jesus, quando começou esse plano e o Espírito Santo levou para lá, ele sabia: eu vou sofrer muito, mas eu estarei com Deus. Eu queria que isso ficasse no seu coração, que você entre para esse sofrimento, não para passar sozinho, né, ainda que as pessoas estejam longe de você, mas que você perceba um Deus bem presente, que pode ser encontrado lá na sua oração, que pode ser encontrado na sua fé, que está em todos os lugares e que pode ouvir a oração daquele que clama, daquele que ora, daquele que busca, daquele que quer uma vida transformada, daquele que quer viver experiências boas, reais e eternas com Deus. Que o Senhor alimente a sua alma, que o Senhor trabalhe, mas que haja um arrependimento de verdade no seu coração, se há pecado, que haja um crescimento de verdade no seu coração, se há um desprendimento, se há um colocar-se, um disponibilizar-se diante do Senhor, e que haja essa alegria assim incomensurável, como fonte de água viva no seu coração, se realmente você se colocou nesse tempo bem diante de Deus,
ainda que isolado do mundo e das pessoas, completamente na presença de um Deus real e verdadeiro, de um Deus que pode estar em todos os lugares. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor trate o seu coração e que haja toda essa alegria boa de Deus e da sua presença na sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Ó Deus querido, como o Senhor nos ama, como a tua graça pode ser percebida melhor em alguns momentos onde a gente pensa, onde a gente reflete, onde a gente vê situações que aconteceram lá no passado e que continuam acontecendo hoje, mas como o Senhor está presente em todos os tempos e em todos os lugares. Por isso clamamos a Ti. Queremos que a Tua palavra seja o alimento primário da nossa vida. Queremos que a nossa vida seja dirigida pelos alvos grandes, espirituais e eternos que vêm do Senhor na missão que o Senhor nos deu. E queremos principalmente, ó Deus, que a razão das nossas decisões tenha a ver com o Senhor, com a Tua grandeza, para que tudo seja um culto ao Senhor, tudo seja uma dedicação ao Senhor, e a gente possa viver nessa alegria espiritual acima das circunstâncias. Que às vezes, ó Deus, estamos abatidos emocionalmente, às vezes estamos abatidos fisicamente, até mesmo com o coronavírus ou com outras situações tão graves quanto, ó Deus, mas não queremos estar abatidos espiritualmente. Ao contrário, queremos nos fortalecer no Senhor, na Tua presença, na Tua palavra, na nossa fé, até aquele dia em que nos encontraremos com o Senhor. E ali haverá um reino, e ali desfrutaremos 100% do Teu amor, da Tua graça e da Tua presença. Ali será maravilhoso. Enquanto isso, ó Deus, nós queremos viver aqui, nesses dias, a Tua presença também real e verdadeira. Fortalece-nos, abençoa-nos, ó Deus, acalma o nosso coração, nos dá esperanças melhores, porque os tempos estão difíceis e o que a gente contempla e os nossos olhos podem ver é ruim, mas queremos olhar pelos olhos da fé, que o Senhor está acima de todas as coisas e que Teu plano é bom e que a nossa vida é do Senhor. Abençoa todos estes que oram comigo, todos esses que buscam o Senhor, abençoa todos esses que se entregam ao Senhor nesta hora, os abençoa, ó Deus, os apresento a Ti, em nome de Jesus, amém. Que bênção, que Deus te abençoe, seja uma semana repleta de experiências boas com Deus, e que você continue participando conosco. Nossa EB Kids, quarta-feira às 10 horas, nossa Escola Bíblica, quarta-feira às 8 horas da noite, depois nossos cultos aí, de quinta-feira à noite, às 20 horas, pelo Google Meets. Depois também nos domingos, aí pelo nosso canal do YouTube, né, às 10h30 da manhã e às 7 da noite. É muito bom ter você conosco. Que Deus te abençoe muito. Um abraço meu, da minha família, a todos vocês.